Dados do motor Red Bull promissores, Verstappen ajudando bastante Lohan Mekies, Hamilton comentando rumores sobre a saída de Christian Horner e Sainz falando mais uma vez sobre a questão das transmissões. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, nosso último vídeo antes de adentrar efetivamente o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Lembrando que teremos live hoje às 21 horas no Ressaca Express de pré-GP. Entra lá que você não vai se arrepender, o link está na descrição. Assim como de todos os nossos parceiros, Paddock BR, como você bem sabe, com o cupom de 15% de desconto Ressaca Motor, você tem a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards e a assessoria jurídica da Amorim Global. Vamos aqui começar com Carlos Sainz, que fez críticas à transmissão da Fórmula 1, que fica mostrando a namorada dos pilotos e tudo mais. A Fórmula 1 não gostou das críticas do Sainz, do Alonso, fez notinha falando que entregam o melhor e blá blá blá, só que o Sainz voltou a comentar o assunto. Ele esclareceu que as suas críticas à transmissão do GP de Singapura foram amplificadas pela repercussão, mas reafirma que a corrida perdeu momentos importantes de ação na pista. Ele havia destacado que a produção priorizou imagens de celebridades e acompanhantes dos pilotos em detrimento de cenas decisivas, o que provocou resposta da organização da Fórmula 1, como citamos, que defendeu justamente o equilíbrio entre cobertura esportiva e contextual. Sainz reconheceu o trabalho da equipe de transmissão, mas manteve a sua posição de que, embora outras corridas tenham sido bem cobertas, Singapura deixou a desejar e espera que suas observações não tenham sido interpretadas como pessoais. Eu estou com Carlos Sainz e digo mais, não é de hoje e não é Singapura especificamente. Várias provas ficam aquém. Nós não temos várias ultrapassagens, várias disputas sendo demonstradas. Às vezes eles estão focando no carro que está sozinho lá atrás no pelotão e está perdendo uma disputa pelo quarto lugar, quinto lugar. Às vezes não demonstram tentativas de ultrapassagem, nem mesmo em repetições, em replays. Singapura mesmo, se a gente for falar por ser a corrida mais recente, se você entrar no Twitter, uma porrada de lance que não foi transmitido. O pessoal pegou no F1 TV lá das onboards e foi mostrando. Inclusive a perseguição do Alonso ao Lewis Hamilton mais no finalzinho da corrida. Então fica uma crítica construtiva e se a própria Fórmula 1 não está conseguindo olhar isso como algo positivo, essas críticas, então vai ser difícil melhorar. Porque se fosse um chiliquinho, tudo bem, você ignora. Mas nesse caso é com razão, eles deixaram de passar muita coisa e tá aparecendo a namorada do Sainz, do Leclerc, do Albon, aparecendo o fulaninho. Quando não tem nada acontecendo, beleza, passa lá a namorada, passa o cachorro, a molecada andando de kart lá, que geralmente circuitos tem um kart do lado, mostra o pessoal dançando na arquibancada, tudo bem, não tá acontecendo nada, você mostra alguma outra coisa para gerar um entretenimento. Mas nesse caso, deixaram muito a desejar e eu quero saber a sua opinião, o que você achou da transmissão deles. Lewis Hamilton comentou sobre os rumores relacionados a uma chegada de Christian Horner. Ele destacou que a Ferrari já definiu seu rumo para o futuro e que a prioridade é manter a estabilidade e foco, especialmente com a preparação para 2026. Por isso, reafirmou a confiança em Vasseur e também a equipe renovou o contrato do Frederic. Apesar do histórico de rivalidade, Hamilton elogiou o compromisso da equipe italiana e desvalorizou as especulações em torno de mudanças administrativas. Fala também que não sabe de onde surgiram esses rumores e que isso tem atrapalhado a equipe porque eles estão focados em melhorar. Um ponto importante é que o Hamilton recentemente criticou a Ferrari, nós trouxemos aqui, porque a Ferrari não está dando voz aos pilotos e não está usando o feedback dos pilotos para o desenvolvimento. Ele tem entregue documentos à Ferrari falando de pontos a melhorar, o Leclerc tem dado feedbacks e a Ferrari tem deixado de lado, não tem utilizado esse feedback para melhoria. Então o Hamilton se vê, na verdade, no meio daquilo que um Alonso, que o Vettel passou, que é uma Ferrari cabeça dura e que vai ficar se contentando com o vice. Se você tem um heptacampeão na equipe e não quer ouvir o feedback dele, sinto muito, você realmente não vai pra frente. Aqui eu não quero nem falar sobre se a pessoa gosta ou não do Hamilton, se a pessoa acha o Hamilton rápido ou não. Eu tô falando de um conceito básico. Você contratou o Hamilton para ser o cara dessa equipe. E o Hamilton tá com sede de vitória. Ele quer vencer pela Ferrari. Ele não tá ali só para encerrar a carreira, dizer que correu pela Ferrari. Ele tá com sede de vitória. Ele tá indo pro simulador, ele tá visitando a fábrica com frequência, ele tá fazendo relatório e tal. Ele tá querendo entender o que acontece com o carro. Ele tá com vontade, isso tá visível. Mas se você vai receber, vai colher o feedback dele e do Leclerc e não vai usar, aí, minha amiga, é melhor você não ter esses pilotos então. É melhor você contratar qualquer outros dois aí e faz o carro do jeito que você quiser. Então a Ferrari cometendo erro atrás de erro.
É impressionante como simplesmente eles não têm acertado. E quando acerta, comete erro de novo, que foi o caso ali de final de 2024, ao invés de pegar aquela base e melhorar para 25, mudaram tudo. Mas ok, né? É a Ferrari, a gente sempre se surpreende e ano que vem os jornais italianos estarão falando que ela está um segundo mais rápida na pré-temporada. Vamos esperar para ver. Lohan Mekies, chefe da Red Bull, destacou o papel crucial de Max Verstappen na recente recuperação de desempenho da equipe, tanto nas vitórias quanto também em Singapura. Ele ressaltou também o esforço coletivo na fábrica de Milton Keynes e a persistência do grupo em explorar novas configurações até encontrar um caminho que destravou mais potência no carro. Apesar da McLaren ainda liderar o campeonato, a Red Bull acredita agora ter um pacote competitivo para as últimas provas do ano, focando em manter o progresso em vez de especular sobre o que poderia ter sido feito antes. Quanto ao Verstappen mais especificamente, ele foi crucial ao peitar a equipe e bancar decisões, além de sugerir novas configurações. Então o Verstappen tem tido uma de engenheiro aí, né? Tem tirado uma de engenheiro, dado o feedback dele como piloto e tem funcionado. A equipe parece que está lidando muito bem com essa transição de chefe, com tudo funcionando muito bem. E os resultados ajudam muito com isso, obviamente. Então é o Helmut Marko e o Verstappen elogiando o Max elogiando o Helmut Marko e o Verstappen e assim vai indo. Parece que realmente a Red Bull não sentiu tanto assim o golpe da saída do Horner e pelo contrário, estão conseguindo ter ali bons resultados, uma boa recuperação, o que talvez para o Tsunoda seja muito bom e para o próximo piloto que chegue lá eventualmente em 2026. Passando agora para o Pierre Wacher, que é o diretor técnico da Red Bull, ele revelou detalhes promissores sobre o desenvolvimento do carro de 2026, falando que o chassi é muito difícil de você prever qualquer coisa, cada equipe deve estar de um jeito, existe também na questão aerodinâmica a interpretação de cada uma das equipes, mas em termos de motores, aparentemente a Red Bull está com bons números, pelo menos de acordo com o Pierre Wacher. Também é difícil quantificar onde cada um está com o seu motor. E nós temos aqui um vídeo sendo produzido falando só sobre os rumores que surgiram mais recentemente sobre onde cada um está em termos de motores. Mas nesse caso da Red Bull, ficar um pouquinho à frente do que o esperado é legal. É legal porque é um motor que eles estão fazendo do zero, uma equipe que está chegando com a Ford que também não estava na Fórmula 1, então está sendo novidade para a Red Bull e para a Ford. E se eles conseguirem um motor minimamente competitivo, vai ser legal, vai ser interessante. Fico na expectativa de que seja verdade. Me fala aí a sua opinião e expectativa sobre a Red Bull 2026. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Amanhã iniciaremos a nossa cobertura do GP dos Estados Unidos, na verdade, na live de hoje às 21 horas no Ressaca Express. Te espero lá. Um grande abraço, valeu e falou!